A minha primeira câmara na migração para a Sony foi uma câmara que me trouxesse as vantagens do sistema Alpha e ao mesmo tempo cumprisse com os requisitos do meu negócio. E o modelo foi a A7R5. Para enquadrar, em 2017 eu migrei da Nikon para a Fujifilm, mas também fiz uma migração de formatos. Migrei do full frame para o formato médio, onde a resolução e o detalhe eram essenciais para o meu trabalho, permitindo-me assim produzir crops e fazer grandes impressões, o que era necessário para a publicidade e para o tipo de retrato que faço, e fui também obrigado a migrar para o APS-C, onde ia encontrar aquilo que o meu formato médio não me dava: velocidade de foco, portabilidade e disparo contínuo. Passados esses anos, sinto que sacrifiquei o meu arquivo fotográfico. Todo o trabalho que não foi realizado em ambiente controlado, seja estúdio ou seja em publicidade, onde temos uma iluminação artificial, passou a ser feito com a APS-C, ficando com ficheiro com menos qualidade do que aquele que tinha quando utilizava o formato médio. Nessa migração, procurava uma câmera que tivesse a resolução e o detalhe que tinha no formato médio, mas que ao mesmo tempo fosse reativa, que tivesse uma velocidade de foco, de disparo contínuo e que me garantisse os dois ambientes onde eu trabalhava, permitindo-me assim ter apenas um sistema único, um único set de lentes, de baterias e de acessórios. E que por cima disso tudo me trouxesse melhorias, principalmente no que toca a foco e a sensibilidade ISO. Essas duas características já são muito reconhecidas na marca Sony. E a Sony emprestou-me uma Alpha 1 durante um mês para fazer os meus testes. Mas foi na A7R5 que eu encontrei aquilo que procurava. Um sistema único para todas as minhas necessidades, do retrato ao desporto. Com 60 milhões de pixels efetivos, era mais leve e compacta que o formato médio, mas com resultados surpreendentes em termos de detalhe, foco e sensibilidade. E a isto devemos acrescentar as características de vídeo, onde aqui não há qualquer discussão em relação a marcas. Em termos tecnológicos, esta câmera tornou o meu trabalho muito mais eficiente, obtendo mais resultados com um esforço menor. No que toca a comparativos na internet, eu até acho um pouco parvo aqueles comparativos sobre o número de disparos que podemos obter com uma bateria, ou se a câmera tem um display no topo ou deixa de ter. O importante é como é que nós conseguimos utilizar esses requisitos para melhorar o nosso workflow. Uma vez que a câmera vai ser um investimento no qual nós temos que ponderar o retorno que ele nos traz, a usabilidade e a facilidade que nos dá no nosso trabalho e que vai durar alguns anos. A capacidade de processamento, a disponibilidade através do buffer, o disparo contínuo de 10 frames por segundo, a câmera estar sempre a focar e ter um processador de reconhecimento com aprendizagem, capaz de identificar não só os olhos, como também outros pontos do corpo humano. Consegue ditar, consegue prever movimentos ou identificar animais que eu nunca tinha visto. A conectividade rápida, as slots híbridas que permitem utilizar dois tipos de cartão, permitindo gerir melhor o meu orçamento, os 8 stops de estabilização no corpo, mais os da lente, a qualidade do viewfinder ou o ecrã 360 e a expansibilidade desta câmera a tornam num monstro tecnológico. Toda essa tecnologia tem um propósito. Será fotografar em automático? Não. Ela nos dá um apoio, permitindo tornar a nossa sessão mais eficiente. Seja no número de looks que conseguimos fazer com aquela modelo em menos tempo, seja em conseguir ter mais opções para a escolha da imagem final, mas também para que tenhamos um menor desgaste físico nas nossas sessões. Seja em foco único ou seja em foco contínuo, seja para fotografia ou seja para vídeo, o que é certo é que para quem trabalha com grandes aberturas, hoje em dia a questão do foco é essencial na nossa fotografia. Assente num duplo processador com capacidade, essa questão torna-se essencial para obtermos aquela microexpressão num retrato ou obtermos o enquadramento perfeito, por exemplo, num remate no desporto. O reconhecimento humano e, em especial, o reconhecimento facial, como já disse anteriormente, tornam-se essenciais principalmente a reportagem, onde podemos ter condições extremas e devemos garantir resultado. O disparo contínuo de 10 frames por segundo, aliado a essas características de foco, nos vão permitir obter não só uma, mas mais imagens potencialmente finais para o resultado que pretendemos. Na ergonomia ou na usabilidade, se quisermos falar em menus e na utilização da câmera fisicamente, foi onde eu senti um grande salto relativamente àquilo que eu utilizava antes. A navegação em termos de menus, para mim, torna-se essencial na utilização de uma câmera. Ela pode ser o ponto decisivo em eu conseguir obter aquela imagem ou não. Nas câmaras mais recentes de vídeo já tinha visto uma melhoria significativa em termos de menus, na FX3 e na FX30. E a A7R5 foi a primeira câmara a usufruir desse novo sistema de menus, seja na configuração vertical das áreas de menus, como do menu em cascata, onde mais rapidamente conseguimos mudar um parâmetro. A ergonomia da câmara, o ecrã 360, a qualidade do viewfinder, mas acima de tudo, a quantidade de botões que nós podemos
parametrizar nesta câmara a tornam bastante flexível. Por exemplo, para quem está a migrar de uma marca para a Sony, vai encontrar aqui uma forma de aproximar a usabilidade que tinha para este novo sistema. O Viewfinder, com 100% da cobertura da área de imagem e os 120 frames por segundo, tornam-se uma ferramenta essencial quando trabalhamos com esta câmara. Seja para disparar a câmara, seja para validar o trabalho, principalmente em exterior. As duas slots de cartões desta câmara são híbridas, isto é, aceitam cartões de dois formatos. O SD Card, que é o formato mais standard no mercado, e o formato mais recente, que é o CF Express. Aliadas ao buffer, permitem-me gerir melhor o meu investimento em termos de cartões, utilizando a tecnologia que necessito em termos de velocidade, consoante a parametrização da minha câmara para fotos ou para vídeo. Custa-me ver marcas no mercado, a data de hoje, a lançar câmaras onde cada slot de cartões tem uma tecnologia. Isto obriga o profissional a fazer um investimento maior num cartão quando às vezes ele apenas quer fazer um backup do primeiro cartão. E custa-me ainda mais ver lançamentos de câmaras onde a slot de cartões utiliza tecnologia que já não é atual, isto é, que não permite escrever a altas velocidades, limitando logo à partida qualquer capacidade de processamento dessa câmara. Para quem diz que não precisa de estabilização numa câmara ou numa lente porque não faz fotografia a velocidades baixas ou não faz vídeo, recomendo que experimente trabalhar com uma teleobjetiva com a estabilização desligada e que depois me diga como foi essa experiência. Os 8 stops de estabilização mais a estabilização que podemos encontrar na lente, consoante a compatibilidade, fazem com que esta câmara assuma elevados níveis em termos de nitidez para fotografia e que nos permita realizar alguns planos de câmara, mesmo que com movimento, pareçam que estamos a utilizar um gimbal, tornando assim a portabilidade do trabalho com esta câmara melhor. A acrescentar esta questão da velocidade de escrita e do volume de ficheiros que nós vamos criar, pois isto impacta no nosso negócio, é importante acrescentar duas características das câmaras Sony. A possibilidade de trabalhar com o sensor em full frame ou APS-C, que nos vai dar outra distância focal e também vai diminuir o tamanho do ficheiro, com a possibilidade de parametrizarmos o número de megapixels que queremos no nosso ficheiro RAW, seja o tamanho grande, com 60 milhões de pixels, o tamanho médio, com 26 milhões de pixels, ou o tamanho pequeno, com 15 milhões. Nós assim podemos optimizar o tamanho do ficheiro e o volume de discos que nós vamos ter em função do tipo de trabalho que estamos a realizar. E o mesmo se aplica ao vídeo, seja em termos de compressão, codec, resolução ou número de frames, ajustando o volume e a qualidade do ficheiro às nossas necessidades e ao impacto que vai ter no nosso negócio. O tamanho do pixel é que vai definir a qualidade da nossa imagem. Sim e não. O que é certo é que eu tenho levado muito com esta argumentação desde que deixei o formato médio. E acho engraçado uma marca que defende que o tamanho do pixel vai dar a qualidade, está a passar nos sensores APS-C dos 26 milhões para os 40, isto é, estamos a diminuir o tamanho do pixel. É claro que o tamanho do sensor e a proporção do pixel vão ter um impacto nesse aspecto, em termos de qualidade, seja em termos de ruído, seja em termos de dynamic range. Mas também tem um lado perverso. O varrimento de um sensor, quanto maior é, mais nos vai trazer problemas em termos de rolling shutter ou em termos, por exemplo, do número de frames por segundo que nós podemos disparar. E foram essas limitações que me obrigaram no passado a utilizar em paralelo o sistema APS-C e duplicar todo o meu setup em termos de câmaras e em termos de objetivas. Mas também temos que ver a capacidade efetiva do pixel e neste aspecto a Sony tem grandes resultados. Nós estamos a falar de câmaras que têm quase 15 stops de dynamic range e em termos disso, mais uma vez, não vale a pena comentar a qualidade de imagem que nós obtemos. O downsampling desse tipo de imagem também ajuda-nos a reduzir, isto é, se eu fotografar a 60 milhões de pixels e reduzir a imagem, ainda vou conseguir retirar ou diminuir um pouco essas questões. Mas o melhor é vermos as imagens que vemos no ecrã, onde eu estou sem qualquer edição a ir da imagem a ocupar o ecrã completo até o 100%, isto é, até o detalhe do pixel de cada ficheiro. Mais do que o tamanho, e não nos vamos confundir aqui, quando eu falo de tamanho estou a falar do peso em megas que nós vamos ter do ficheiro nos nossos discos, eu estou mais preocupado com a questão da resolução e também da capacidade de processamento desse ficheiro, se ele é leve ou pesado, que vai obrigar maior ou menor processamento do meu computador e isto traduz em rentabilidade no nosso negócio. As cores, principalmente em termos de skin tones da Sony, foi sempre muito criticada no passado. Nesta câmara eu encontrei um salto, uma evolução bastante drástica e o que é certo é que encontro-me com um ficheiro onde consigo obter as cores que pretendo, a manipulação é leve apesar do tamanho em disco e consigo manipular um ficheiro que tem pouco ruído, tem um dynamic range de 15 stops, como já falei anteriormente, e acima de tudo que me permite obter o look que eu pretendo. Consegui chegar ao ponto de trazer os film simulations que eu tinha da Fuji para a Sony e através do meu Lightroom chegar ao look and feel que eu obtinha com as câmaras anteriores. E outra questão que não é menos importante em termos de impacto no negócio tem a ver com a possibilidade de ter previews e thumbnails quando manipulamos os ficheiros no Finder do Mac e acima de tudo quando eu faço backups. No meu sistema de backups, com estes ficheiros eu consigo ter o thumbnail, o que me permite minimizar o tempo de procura dos meus ficheiros, rentabilizando também assim o meu tempo. Em resumo, voltei ao meu setup 2017
7. Trabalhar com setup único em full frame, contudo com todas as melhorias que eu não tinha na Nikon, que eu não tinha no sistema de espelho e que passei a ter com todo o avanço tecnológico desses quase 7 anos. A minha escolha ter recaído sobre a 7R5 tem fatores bastante identificados. Quer essa minha migração em termos de trabalho para trabalhar mais com desporto e situações mais erráticas, tem a ver também com a minha passagem a trabalhar mais com vídeo, e essa câmera apresenta muito melhores condições enquanto câmara híbrida, e acima de tudo por garantir-me também aquele detalhe e a resolução que as agências me exigem. Deixei de penalizar o meu arquivo fotográfico tendo imagens com uma determinada qualidade em ambientes controlados e com menor qualidade quando eu precisava destes tais requisitos de resposta da câmera. Muitas das características identificadas nesta câmera vão se encontrar em diversos modelos, sejam na Alpha 1, na Alpha 9 ou na série Alpha 7. O importante nesta oferta tão alargada é encontrar a câmera que tenha as características que procura em termos de resolução, em termos de resposta para fotografia ou em termos de resposta para vídeo. Quando escolhemos um modelo, também temos de ter em conta o tempo estimado de vida desse modelo, seja pela sua robustez, seja pelas suas características tecnológicas. Passado um ano e com todos os avanços tecnológicos que vemos, e um deles vai ser revolucionário, que é o Global Shutter, já presente na Alpha 9, eu teria optado novamente, passado este ano, pela A7R5. Ela continua a cumprir com os requisitos do meu negócio e é importante termos em consideração as características, o investimento e a rentabilidade que tiramos do nosso equipamento.